Olá, estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos debatendo a situação das mulheres no cárcere. Maíra, antes do intervalo você falava sobre a unidade materno-infantil que existe aqui no Rio de Janeiro. Essas unidades também existem em outros lugares do Brasil e a importância de se ter esse tipo de unidade? Nem todos os estados possuem unidade materno-infantil. Há estados que, surpreendentemente, a presa fica com o bebê na própria cela. Isso é assustador. Aqui no Rio de Janeiro, enquanto gestante, ela fica na Taila Vera Bruce, depois que nasce, vai para a unidade materno-infantil e fica ali. Isso é absolutamente fundamental, porque a oportunidade dela amamentar, se conseguir amamentar, dela poder ficar com o filho o máximo possível, enquanto se resolve processual, juridicamente, na vara própria de infância, com quem vai ficar o bebê. Essa é sempre uma questão delicada, porque nem todas as presas possuem familiar. E para ficar com o filho durante o período que ela estiver presa, que também nos leva a um necessário debate sobre se realmente em todos os casos de mulheres presas a pena privativa de liberdade é a única possível para essa mulher gestante ou que teve filho logo depois. É necessário, repito, e peço desculpa pela repetição, mas é porque isso é importante que os juízes do Brasil inteiro atentem para essa possibilidade de penas alternativas e de prisão domiciliar para essas mulheres. Porque se ela não tiver nenhum parente que possa ficar com o bebê, necessariamente ele vai para uma família substituta. Deputada, como é que a senhora vê essa questão das medidas cautelares e das possibilidades? Eu concordo plenamente com a doutora Maíra, né? A gente vê o emprego e vê grande debate, com todo respeito aos advogados renomados, utilizando aquilo que dispõe no Código de Processo Penal, na legislação brasileira, para utilizar esse recurso, né, esse pressuposto que é a prisão domiciliar. E às vezes uma mulher está presa no tráfico, com um filho, está grávida e está previsto na lei e não há possibilidade. Então eu concordo plenamente, a gente não está fazendo aqui uma ideia abolicionista no sentido assim de que todos, já que é mulher, não precisa ser preso, não é isso, a gente está vendo cada caso, mas eu acho que pensar numa mulher grávida, aos 9 meses, né, uma prisão temporária, numa prisão que é cautelar, que vai ter a duração de 5, renovado por mais 5, ou de 30, renovado por mais 30, qual a premência dessa prisão? Né? Eu fico muito à vontade para falar, porque sou delegada por formação, né? Qual a premência disso para a investigação? Então, acho que tem que ter sabedoria, tem que ter bom senso. Ao lado do que dita a lei, o bom senso é um pressuposto que todo integrante do mundo jurídico, todo aquele que aplica a lei deve ter. Esse é um dado que eu concordo plenamente com a doutora Maíra. E o segundo momento é pensar porque é essa grande discussão, né? Via de regra, segundo as diretoras, esse período que a criança fica com a mãe e é um universo importante, é o que toda mulher deseja. O que nós desejamos? Passar 6 meses com nossos filhos. Nós que somos servidoras públicas, que é o meu caso, a gente tem lá a licença maternidade, depois a gente tem a licença aleitamento, é esse período que a gente deseja. Então é justo que a presa também tenha esse desejo. Agora, se essa presa não tem família, essa criança vai ingressar no sistema comum dos abrigamentos e adoção das crianças. Então, talvez, será que é tão fundamental a prisão dessa mulher? Será que não seria uma grande oportunidade de ressocialização, tentar inserir essa mulher no mercado de trabalho, né? A gente pensar um pouco qual o papel que a gente pode fazer e deixar essa mulher criar seu filho, talvez isso não possa ser uma experiência ruim para ela e que tenha feito ela ter uma aprendizagem, de repente uma perspectiva de vida diferente para ela. Então eu acho plenamente cabível. E apenas uma outra coisa que surgiu na CPI, fazendo um paralelo com a Polícia Civil, nós temos 7 unidades femininas, ou seja, 7 presídios femininos, e temos 14 delegacias de mulheres. Uma das questões que eu vou apresentar como no debate das recomendações, é que a gente tem, a exemplo da Polícia Civil, um departamento, uma divisão para cuidar só do presídio feminino. Porque hoje, quando a doutora Maíra fala da questão da saúde, o que acontece hoje? A mulher, ela é encaminhada para a rede de saúde, e eu acho que é assim que tem que ser. Eu não acho que tem que ter um hospital com ginecologista, não é isso. Mas para ser encaminhada para a rede de saúde, ela depende do SOI, que é o Serviço Operacional Especial.
E o SOI faz transporte de tudo. Faz o transporte do preso que está em Bangu, que vem depor no centro, do preso que está em Bangu, que vai depor em São Gonçalo, e da presa que está aqui na hora de parir e que precisa ir para o hospital. Então, a gente tem que ter uma divisão para ter um olhar diferenciado, porque essa gestão da presa é uma gestão diferenciada, sobretudo quando a gente pensar na saúde da mulher. E não existe, na verdade, um espaço para lidar com essa questão de gênero dentro das prisões, né? Esse é um problema. Né? Ótima lembrança. Sim, na verdade, de um modo geral, em todo o país, as unidades são construídas para homens, pensadas para homens e adaptadas para mulheres. Não há uma política de gênero no sistema penitenciário. Isso não é uma questão, isso é completamente novo, falar sobre isso. São adaptações feitas para transformar uma unidade em presídio feminino. Tá? Isso, às vezes, causa problemas, sem dúvida alguma. Pegando aqui um gancho, porque isso é um ponto muito importante sobre a questão da saúde no sistema prisional e a questão do SOI, nessa pesquisa nós identificamos o caso de uma presa, que hoje está na unidade materno-infantil, que teve o filho dentro do carro do SOI. Por quê? Porque entre a chamada do carro e a chegada do carro, ela já havia rompido a bolsa na unidade Talavera Bruce, demorou tanto tempo que ela acabou tendo filho no carro do SOI. Porque o SOI realmente ele é responsável pelo transporte de todos os presos para absolutamente tudo, para a audiência, para todo o estado do Rio de Janeiro, e não dá conta. Então, essa questão da saúde ser tratada de um modo diferenciado e que o transporte para essas unidades seja feito de um modo diferenciado e prioritário é urgente e necessário ser discutido no Rio de Janeiro. Tá? Existem outras questões também que precisam ser discutidas no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a existência de uma unidade de regime semiaberto para as mulheres. Nós não temos hoje em dia, na realidade, uma unidade de regime semiaberto. Nós temos a unidade Oscar Stevenson, que fica ali em Benfica, que é, em tese, a de semiaberto, mas que as mulheres ficam fechadas, trancadas o dia inteiro. A diferença entre o regime aberto e o semiaberto é uma grade. Elas ficam atrás dessa grade, podem circular entre as celas, mas ficam trancadas o dia inteiro em regime fechado, né? O que a gente chama de semi-fechado. E isso é urgente porque nós temos unidades de semiaberto masculinas, com espaço para jogar futebol, com espaços abertos, campos. Não são exatamente como deveriam ser segundo a Lei de Execução Penal. Segundo a Lei de Execução Penal, a única unidade que realmente segue a lei em regime semiaberto é a Colônia Agrícola de Magé, que é um exemplo fantástico de absoluto aproveitamento do espaço. Todos os presos, homens, trabalham, estudam, trabalham em coisas absolutamente úteis, inclusive projetos de reflorestamento da SEDAI, um dos projetos mais bonitos que eu já vi, que eles plantam desde a semente até virar muda, trabalham em marcenaria, na padaria, todos, não há um único preso que não trabalhe. Nós não temos uma unidade como essa para o público feminino, para a população feminina. E o que está faltando, deputada, para ter uma unidade dessa? Eu acho que, na verdade, esse tema gênero dentro do sistema penitenciário, ele é muito novo, né? O tema sistema penitenciário é um tema difícil, que evolui com muita dificuldade, né? Se a gente pensar assim, olha que quando a doutora Maíra fala da colônia agrícola, a gente pode pensar em alguma forma de ressocialização que não passe pela educação e pelo trabalho, mas você vê, ela é concebida para homem, jamais foi pensada para ser concebida para mulher, né? Então, na verdade, porque foi concebida ali, nesse universo, hoje o Rio de Janeiro, eu nem sei te dizer aqui quantos presos deve ter, 20 mil, doutora? Não, tem mais, nós temos 40 mil, né? E 3.687 mil, né? 43 mil presos. Então, quanto deve ter na colônia agrícola de Magé? 100 e poucos. 100 e poucos presos, né? E aí a gente achar que isso foi pensado para a mulher, não foi pensado. Eu acho que quando eu tomei a iniciativa de trazer essa discussão da mulher presa para dentro de uma discussão sobre violência, é porque eu estou falando de uma coisa mais ampla, que não é apenas entre tapas e beijos entre quatro paredes. Eu estou falando de um sistema que é violento na maneira como ele trata. Na medida que ele não é garantidor de direitos humanos,
né? Ele acaba permitindo a violência, né? Eu não estou falando aqui que está havendo tortura, não é isso. Mas na medida que eu não consigo garantir o direito à saúde, a mulher acaba sofrendo uma violência. Quem é que se sentiria bem tendo um filho numa viatura, né? Entendeu? É bacana os agentes penitenciários, mas não é isso, não pode ser assim, tem que ter outro jeito. Esse fluxo tem que ser andado diferente. Então eu tenho que ter um olhar de gestão, e aí a gente vai depois, quero dizer que nós ouvimos aqui o secretário Eri, que atendeu ao nosso chamado, né? E essas recomendações serão discutidas na CPI, depois apresentadas em plenário, mas tem que ter um olhar diferenciado nessa questão da mulher presa. A senhora falaram um pouco da questão da ressocialização. Como é que está a ressocialização dessas presas aqui no Estado? Como é que tá, que trabalho está sendo feito para isso? Na verdade, um projeto interessante é o projeto junto ao SESC e ao SENAC de cursos profissionalizantes. Só que ele não consegue atender a todas as mulheres presas, nem a todos os homens. Na verdade, é um belíssimo projeto, porque eles fazem o mesmíssimo curso que qualquer pessoa faz aqui do lado de fora. O certificado também é idêntico, não há nenhuma menção de que o curso foi feito no sistema prisional. E realmente dali podem sair garçons ou garçonetes, pizzaiolos, teve um curso muito bacana de pizzaiolos, marcenaria, tudo o que o SESC e o SENAC dão de oportunidades de cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas. A questão é que não é suficiente, não há para todas as mulheres, tá? E realmente assim, não há tantos projetos assim que consigam dar conta dessa questão do estudo e do trabalho no cárcere. Eu queria pegar um gancho ainda sobre a questão da violência, porque esse tema é muito importante. Nós também identificamos que a maior parte das mulheres presas já passou por uma situação de violência. Seja violência doméstica, seja violência, algum familiar tendo sofrido uma questão de violência ou tendo sido assassinado. Muitas disseram que já tiveram um parente assassinado, né? Já viveram esse ciclo da violência, ele é muito comum no sistema penitenciário como um todo, né? E nós identificamos também isso em relação às mulheres. Então, na verdade, nós precisamos pensar isso como uma situação de violência como um todo, que vem desde lá de trás, desde antes dela ser presa, até o momento da prisão, que muitas vezes não leva em consideração essa especificidade de gênero, há tratados internacionais de direitos humanos, as regras de Bangkok que devem ser seguidas, que regem sobre as mulheres presas, que determinam, por exemplo, que no momento da prisão ela possa ter um tempo para saber o que vai acontecer com seu filho. Isso significa poder dar um telefonema, poder falar com alguém, deixar o seu filho com alguém, e isso não é respeitado. Eu nunca vi ser respeitado em nenhum lugar nesse país, essa possibilidade dela saber o que aconteceu com seu filho. Como elas são presas, muitas vezes sem uma estrutura familiar, quando nós vamos conversar com elas logo depois da prisão, a maior angústia é saber o que aconteceu com seu filho, porque ela ainda não sabe o que aconteceu, às vezes dias depois da prisão. Ele podia estar na escola, ele podia estar na casa do vizinho, enfim, ela não sabe o que aconteceu. E especialmente repensar que o Brasil tem 41% de presos provisórios. Esse número, ele também é uma realidade no estado do Rio de Janeiro e em relação à população feminina é ainda maior. Presos provisórios significa que, ao final do processo, essa mulher pode ser absolvida ou condenada a uma pena não privativa de prisão. Então, mais um motivo para se pensar se realmente essas presas provisórias precisariam estar respondendo ao processo presa ou não poderiam estar respondendo em liberdade ou em outro monitoramento eletrônico ou outra forma. Como vocês falaram, o tema é um tema amplo, é um tema novo, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O Toda Mulher vai ficar por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.